Para investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre um fundo que eu pessoalmente acho bastante interessante. O Betal11. Ele é um fundo de logística do setor agro. Como assim, Lucas? Fundo de logística do setor agro. Então ele tem ali imóveis, geralmente são silos que faz a estocagem de grãos. Então ele tem esses silos, esses tipos de imóveis agro, e ele aluga, para empresas que mexem aí com o setor agro. A sua tese de investimento é bastante interessante e ele atua em um setor que no Brasil aqui necessita bastante e tem pouca concorrência. Então por isso que geralmente ele tem conseguido aí se dar bem. Porém, o fundo está passando por uma dificuldade, não necessariamente por causa dos seus imóveis, porém, mas sim por causa dos seus CRIs. Ele também investe ali em certificados de recebíveis imobiliários e ele levou alguns calotes de alguns devedores, por isso que a sua cotação, juntamente com seu rendimento, tem caído. Porém, em si, o fundo ele é bastante interessante. Então, vamos analisar ele aqui, depois vamos lá no seu último relatório gerencial, considerar alguns pontos. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Atualmente, o Betal11 está sendo negociado aqui a R$ 73,40. Nos últimos 12 meses, o seu preço oscilou entre os R$ 72,00, que foi a sua mínima, e os R$ 97,00, que foi a sua máxima. Então, podemos ver que sua cotação atual está muito próxima aqui da sua mínima dos últimos 12 meses. Seu dividend yield está aqui de aproximadamente 12%, então essa é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, e ele pagou em dividendos aqui nos últimos 12 meses R$ 8,90. Além disso, podemos ver que ele está com uma desvalorização nos últimos 12 meses um pouco superior a 17%. Se pegarmos o seu gráfico aqui, podemos ver como ele se desvalorizou. Se compararmos aqui, pelo menos o mês 7 do ano passado, que ele estava custando aqui na faixa dos R$ 97,00, então podemos ver que ele caiu bastante aqui a sua cotação. E por que isso aconteceu? Primeiramente, ele diminuiu, os seus rendimentos. Se vocês pegarem os relatórios gerenciais passados, do ano passado, esse fundo ele estava pagando um dividendo que ele não estava gerando. Então, ele gerava um valor menor do que ele realmente estava distribuindo aos seus cotistas. Então, simplesmente precificou o preço dele. Porém, em meados aqui do ano passado, ele também sofreu calote de algum dos seus devedores. Então, isso fez com que a cotação ela caísse ainda mais. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, que o preço justo do Betal11 é os R$ 104,54. Porém, como vimos aqui em cima, está custando R$ 73,40. Então, está bem abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,70, isso quer dizer que está com desconto aí de 30%. Atualmente, ele tem um patrimônio de R$ 625 milhões, um caixa de 16 milhões disponível aí para futuros investimentos e conta atualmente com um pouco mais de 45 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária aqui de R$ 754 mil. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado e pago foi correspondente ao mês de janeiro. Ele anunciou aqui 65 centavos por cada cota, isso correspondeu a um rendimento de 0,85, e ele ainda não anunciou aqui os seus rendimentos correspondentes ao mês de fevereiro. Então, já na próxima semana, provavelmente ele vai anunciar os seus rendimentos. E como eu mencionei, lá de meados do ano passado, aproximadamente aqui o mês de julho, ele veio caindo os seus rendimentos. Como eu falei, ele passou aqui durante um período pagando um dividendo que ele não estava conseguindo gerar, então isso daí não tinha como se manter, Uma hora ele tinha que baixar os seus rendimentos, levando em consideração a sua receita mensal, e ele também sofreu um calote aqui quase no final do ano. Então isso aí acabou afetando ainda mais a sua receita. Agora vamos aqui no seu último relatório gerencial, correspondente ao mês de dezembro de 2023, considerar alguns pontos sobre esse ativo. Como eu mencionei, ele mexe aqui com os silos, que faz aí a estocagem de grãos. Então vamos descer mais um pouquinho aqui e conferir alguns pontos sobre esse fundo do setor agro. Então ele menciona aqui que o fundo Betal tem como objetivo proporcionar a rentabilidade e a valorização das suas cotas no longo prazo através da aquisição e construção de ativos de escoamento e armazenagem distribuídos ao longo de toda a cadeia logística do agronegócio aqui no Brasil. Descendo mais um pouco aqui, podemos ver algumas características desse fundo. Ele teve início lá no mês de fevereiro de 2021. Sua gestão é feita pela BTG Pactual Gestora de Recursos. Ele cobra aqui uma taxa de administração de 1,10% ao ano e ele não realiza a cobrança de taxa de performance. Se descermos aqui, até o momento ele só realizou uma emissão de cotas. Aqui podemos ver mais alguns destaques desse fundo, tem alguns pontos aqui bastante interessantes. Por exemplo, a duração média aqui dos seus contratos é superior a 8 anos, então são contratos aí com uma duração longa. Atualmente ele tem aqui 11 ativos
entre imóveis do setor agro e também investimentos que ele tem. Também podemos ver que ele tem 100% dos seus contratos são atípicos, que são contratos aí com uma duração maior, no mínimo aí 5 anos em diante. Aqui no comentário do gestor podemos ver que no mês de dezembro o fundo ele apurou uma receita bruta de 4,3 milhões de reais, o que correspondeu a 72 centavos por cada cota, porém depois de descontar suas despesas, ele ficou aqui com resultado líquido de 3,8 milhões, o que correspondeu a 65 centavos por cada cota. E o rendimento que ele foi anunciado, que foi pago no mês de janeiro, foi exatamente de 65 centavos por cada cota. Então ele pagou o valor que ele realmente gerou em rendimentos. E como eu mencionei aqui, vocês podem ver, como seus rendimentos veio caindo se compararmos aqui janeiro de 2023 para agora dezembro de 2023. Saiu aqui de 83 centavos por cada cota para 65 centavos por cada cota. E eu já mencionei o que foi que ocasionou essa queda dos seus rendimentos. Aqui ele menciona uma situação de calote que o fundo tem passado ultimamente. Então ele menciona que esse CRI aqui dessa empresa devedora, ela não realizou o pagamento dos juros mensal devido, então ela está assim em situação de calote. Isso acaba diretamente afetando a receita do fundo e, consequentemente, também o rendimento que o fundo ele vai distribuir ao seu cotista. Aqui podemos ver como é que está distribuído os seus investimentos. Então, atualmente, 67% do seu patrimônio está investido nos seus imóveis, 27% em CRIs, ele tem o restante aqui na renda fixa. Então essa é a maneira atualmente aí que o fundo ele investe. Somente nos seus imóveis ele tem aqui 473 milhões de reais investidos, em CRI 192 milhões, na renda fixa um pouco mais de 16 milhões. Ele tem algumas dívidas aqui também para poder pagar, 11 milhões a pagar, e essa daqui opções de compra que ele tem também de 72 milhões. Aqui correspondente ao seu demonstrativo de resultados, correspondente ao mês de dezembro, eu já mencionei para vocês, Ele teve aqui uma receita total de 4,3, teve as suas despesas que foram descontadas, ficou no final aqui 3,8 milhões, que equivale a 65 centavos por cada cota, e foi exatamente o valor que ele distribuiu aqui aos seus cotistas de 65 centavos por cada cota. Se descermos aqui, ele menciona que ele tem uma reserva acumulada aqui a distribuir de 9 centavos por cada cota. Então ele pode usar aí esse valor caso ele venha a gerar um valor menor do que 65 centavos para poder manter aquele patamar em dividendos. Possa ser que ele use aí essa reserva para conseguir continuar distribuindo aí pelo menos 65 centavos por cada cota e não ficar oscilando seus rendimentos de um mês para o outro. Aqui podemos ver com respeito aos tipos de ativos que atualmente ele tem, quais são os tipos de imóveis que ele tem. Então ele menciona aqui cada um deles. Aqui ao lado também nós podemos ver qual é o perfil, no caso o setor de atuação dos seus principais locatários. Então tem empresas aqui do setor de revenda de insumos, açúcar e etanol, operador logístico e também etanol de milho. Como eu já mencionei, 100% dos seus contratos são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior. E isso é um ponto bastante positivo, porque ele tem contratos ali longos. E isso, pelo menos na minha opinião, é muito positivo. E aqui embaixo a gente pode ver, com respeito ao vencimento dos seus contratos. Eles têm uma duração aqui média de aproximadamente 8,4 anos. Então ele pega todos os contratos que atualmente ele tem e faz uma mediana, que é um pouco superior a 8 anos, como eu mencionei. Praticamente 73% dos seus contratos vão vencer entre 2031 e 2035. Então podemos ver que é um ponto muito positivo desse fundo com respeito à duração dos seus contratos. E 18,7% vão vencer a partir lá de 2035 em diante. O índice usado para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis é o índice IPCA em 100% dos seus ativos, então anualmente ele vai ser corrigido usando o índice IPCA, que é um ponto positivo também. E aqui podemos ver o mês de reajuste. Então podemos ver que nesse mês de fevereiro vai ter um reajuste muito considerável em 41% dos seus contratos. Então isso vai afetar positivamente a receita do fundo. Possa ser que ele consiga aí distribuir um rendimento melhor nos meses seguintes. E no mês de março também ele vai ter aqui 3 reajustes seguidos, Mês de fevereiro, mês de março, mês de abril e um pouco mais adiante aqui o mês de julho. Então, nesse primeiro semestre de 2024, ele vai ter aí um reajuste bem considerável. Isso vai ajudar bastante o fundo a ter uma receita maior e, consequentemente, ele conseguir também distribuir um rendimento um pouco melhor para os seus cotistas. Um pouquinho mais embaixo aqui a gente pode ver a localização de cada um dos seus ativos, de que estado que eles estão localizados e a quantidade de ativos localizados
naquela região. Então vocês podem ver aqui que se destaca Paraná, Minas Gerais, Bahia, Goiás e Mato Grosso, além do Espírito Santo. E aqui por último, pessoal, vocês podem ver todos os ativos que ele tem, né? Então ele vai mencionar aqui qual é o tipo de ativo, se é um imóvel ou se é, no caso, um CRI. Então ele menciona aqui qual é a localização, o tipo de ativo que ele tem, o montante investido, o tipo de contrato, o prazo desse contrato, aquisição desse ativo também. Então, como vocês podem ver aqui, ele tem silos, né, que ele faz aí a estocagem de grãos, além dos CRIs que ele também tem. Ele vai mostrar aqui a atuação, ele vai mostrar aqui a localização de atuação do seu devedor, o montante investido, as garantias, se teve garantias ou não, a qual indexador esse CRI ele está indexado e a taxa de juros fixa, além do prazo de duração desse CRI. Então aqui ele passa todas as informações que você, investidor, precisa ter para analisar e ver se realmente vale a pena ou não investir no BETA11. Como eu mencionei, ele é um ativo sim bastante interessante. A sua tese de investimento eu pessoalmente acho bastante interessante, tem pouca concorrência e é um setor aí que o Brasil precisa bastante. Então sempre vai ter aí praticamente demanda para esse ativo poder atuar. Infelizmente, como mencionei, ele caiu seus rendimentos por causa do calote que ele recebeu de um dos seus devedores, CRIs. Então isso acabou aí diretamente afetando o fundo, já que 27% do seu investimento está em CRIs e apenas 67% está nos seus imóveis. Mas deixe aí nos comentários, pessoal, qual a sua opinião sobre o BETA11. Vale a pena ou não investir nele? Deixe aí nos comentários que eu gostaria de saber a sua opinião, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.